E aí pessoal, tudo bem? Então, estou aqui no meu acampamento, na nossa árvore, como eu fiz nos stories hoje no Instagram. Eu estava pensando aqui, né, para começar esse ano com algumas recomendações de leitura, a gente refletir um pouco sobre as coisas. Ano passado, né, 2021, eu quis fazer 2 vídeos assim de encerramento. Um sobre indicações de livros sobre relatos de viagem, onde eu falava sobre vários livros que eu li, que me levaram para lugares que eventualmente eu não tenho condições de ir, pelo menos no momento. E um segundo vídeo que eu queria fazer era sobre indicações de leitura que me acompanharam durante o período mais severo de pandemia, de isolamento, antes das vacinas. Então foram leituras que eu fiz e releituras que eu fiz em 2020, 2021, que me auxiliaram muito nesse processo. E aí, à medida que eu for fazendo esses vídeos, eu vou trazer algumas recomendações, não são resenhas especificamente, mas são recomendações de leitura para acompanhar a gente nesse ano de 2022, né? Independente da situação que a gente se encontra. Quem está vendo esse vídeo próximo aí do início de 2022 sabe que a gente está em vias de controlar tudo que está acontecendo, né? Ainda existem outras coisas acontecendo, mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso, eu quero avançar, né? Porque a gente falou muito sobre pandemia, a gente falou muito sobre isolamento, sobre uma série de restrições. E agora, por exemplo, eu já estou com a 3ª dose da vacina, espero que todos estejam se vacinando também. Então eu quero avançar. E de que maneira eu quero avançar? Primeiro, tentando consertar o celular aqui que está muito baixo, ele está caindo. Eu quero falar de livros que me trouxeram não só reflexão profunda, mas também livros que me trouxeram distração, entretenimento, porque eu acho que a literatura ela alcança todo tipo de nuances da vida, né? Então é o seguinte, como eu estava falando, no finalzinho de 2021 eu fiz uma live ou um vídeo, não lembro agora, acho que foi uma live, onde eu fiz uma série de indicações de livros de relato de viagem, né? E aí um desses livros que eu li há muitos anos atrás e eu reli, na verdade, eu ouvi o livro em forma de audiobook, porque em 2020 muitas editoras fizeram uma ação de disponibilizar e-books e audiolivros para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas poderem ler e se manterem em isolamento, né? E eu me lembro que um desses livros foi um do livro do Amir Klink, que é esse aqui. Vou já começar a falar dele, que é Os 100 Dias Entre Céu e Mar. E eu ouvi esse livro na própria voz do autor, do Amir Klink. Foi extraordinário. Eu não sei se esse livro, esse audiobook ainda está disponível no Spotify. Se tiver, eu vou deixar um link aqui da playlist que eles costumam disponibilizar, mas eu acho que eles já tiraram. Mas o importante é esse livro aqui, né? O importante é ler esse livro, na minha opinião, acima de tudo, porque ele traz um relato muito interessante, ele traz fotos. E o que eu quero tirar desse livro aqui? Ele já contou, né? O Amir Klink já contou em palestras. Bom, quem quiser saber da minha relação com o Amir Klink, tem um vídeo dessa live no meu perfil do Instagram, onde eu falo de todos os livros que eu li dele e que são assim, fantásticos, e todos os livros relacionados com toda essa história de navegação e de exploração, essas leituras que eu fiz com o Amir Klink. Esse livro aqui, só o relato desse livro, ele é extraordinário, porque o Amir Klink ele remou, aqui tem um mapa, ó, nessa linha vermelha, da costa da Namíbia aqui até a Bahia, num barquinho de pouco mais de 6 metros de comprimento, um barco sem motor. Isso nos anos 80, isso nos anos que não existia GPS, que não existia internet. E ele fez essa viagem incrível. E esse livro conta esse relato. É um livro recheado de fotos, aqui ele remando. Ele remava em torno de 10 horas por dia, 8 horas, 10 horas, às vezes 14 horas por dia. A mensagem que foi mais interessante desse livro aqui foi, no começo, ele estava tentando fazer um barco. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas é bem legal. É bem interessante. Ele estava tentando fazer um barco que fosse encapotável. Porque você imagina você estar no meio do Oceano Atlântico e capotar um barquinho a remo. É morte certa.
E ele tentou e não conseguiu chegar num projeto que fosse eficiente. E ele tinha lido muitos relatos de viagem de outros navegadores, outros aventureiros. Ele diz que não gosta muito dessa palavra, porque aventura tem a ver com o improviso e talvez amadorismo. Ele gosta de ser o mais profissional possível nesse sentido. E os caras capotavam e morriam. Muitos morreram tentando fazer, principalmente a travessia do Atlântico Norte, entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E aí ele conheceu um engenheiro, um amigo que se tornou amigo dele, e que aí ele teve na casa dele e falou: olha, eu tô com essa ideia maluca de atravessar o Atlântico remando. E então o amigo dele falou assim: amigo, você está fazendo errado. Você não tem que fazer um barco que não capota, você está fugindo do problema. E essa foi a mensagem que eu achei interessante. Você tem que abraçar o problema. Então você tem que fazer um barco que vá da África até o Brasil capotando. E cada dia que você não capotar é lucro. Você tem que fazer um barco capotável, você tem que abraçar o problema. Isso ficou na minha cabeça. Muitas vezes, e obviamente na dele também. E aí, a partir daí, eles fizeram um projeto. Acho que até tem um desenho esquemático do barco aqui, eu não me lembro. Faz muitos anos que eu li esse livro. Ele tem incursões do próprio diário dele, reproduções aqui, é muito legal. E ele fez um barco, e eles projetaram um barco, muitos anos projetando, falta de dinheiro, um barco que pudesse capotar. E foi assim que ele fez esse incrível feito. A primeira pessoa no planeta a atravessar o Atlântico Sul num barquinho a remo. E é barquinho mesmo, ele é pequenininho. E aqui nesse livro ele conta todos esses problemas, todas as dificuldades que ele teve, as dificuldades de alfândegas, a corrupção nas fronteiras dos países, tanto do Brasil quanto na África, a dificuldade de liberar as licenças. Foi muito difícil para ele, foi muito realmente difícil. Ele poderia ter desistido desse projeto muito antes. E o mais incrível das lições que o Amir Klink deixa nos livros dele, tanto nesse quanto os outros, Paraty, Entre Dois Polos, Mar Sem Fim, Linha d'Água, todos esses livros eu li, são incríveis, porque o que ele fala é justamente disso, de você enfrentar as dificuldades todas e não desistir, né? Eu estou falando parecendo essas coisas de autoajuda, mas o Amir Klink é muito cético em relação a isso. Ele é muito duro, muito crítico. Quem já viu uma entrevista dele sabe disso. Então, reler esse livro na forma, no caso, de audiobook, mas eu já li esse livro 2 vezes, tanto que essa é uma edição nova que eu comprei, porque a minha ficou completamente esfarrapada. Eu li esse livro numa outra capa, uma edição muito anterior. Assim, eu já vi isso daqui tantas vezes que eu falei, caramba, realmente a gente às vezes fraqueja diante de pequenas dificuldades e não concretiza os sonhos que a gente quer, né? Então isso me ajudou muito, né? Essas mensagens aqui de superação mesmo, superação de verdade. Não é receitinha de bolo de autoajuda, não é falácia, não é assim. Esse cara aqui, se você tiver a oportunidade de ver uma entrevista com ele, você vai ver o quanto ele é cético, duro, ele critica ferozmente, ele não aceita por exemplo, ele não aceita ser dominado por patrocínio só pelo dinheiro, ele faz o que ele tem que fazer. Então ele é muito sistemático e muito convicto do que ele tem que fazer. Isso me ajudou muito na pandemia. Então esse livro aqui eu recomendo demais, não só como um relato de viagem que já é delicioso, né, que ele conta todas as dificuldades que ele teve durante o percurso, o planejamento, como ele ia comer, se ele estivesse doente, o que ele ia fazer. Então assim, é um livro muito melhor, mas muito melhor mesmo do que muitos desses livros que tem aí, que te ensinam, entre aspas, a viver ou a desenvolver projetos e tal. Você tem mensagens aqui muito poderosas e, por incrível que pareça, esse livro, além de me levar de novo para o mar junto com ele na época da pandemia, me ajuda sempre a me motivar a continuar tentando os projetos e tentando vencer essas dificuldades. Muito legal isso aqui, acho que todo mundo deveria ler. Tanto que inclusive foi adotado em escola já. Não lembro em que ano, tem uma edição de bolso. Nossa, tem muita formiga aqui hoje.
Tem uma edição de bolso da Companhia das Letras que não tem as fotos. Eu recomendo esse aqui, que esse aqui, assim, essa edição aqui tem fotos lindas, assim, de tudo, todo o percurso. Lógico que são fotos da época, né? Nós estamos falando de 30 e tantos anos. Aqui o barquinho dele, o esquema que eu falei, ó. Recomendo muito vocês procurarem informações a respeito dessas viagens dele, porque acima de tudo ele está falando aqui de como você abraçar o problema, abraçar as dificuldades ao invés de tentar fugir delas. Muito legal. O segundo livro que eu quero falar rapidamente já tem a ver mais com entretenimento, porque eu também não quero ficar trazendo aqui só livros cabeça, vamos dizer assim, cabeçudos, né? E eu vou falar de um livro que eu já li 3 vezes por puro entretenimento, uma história que eu adoro, um livro fácil de ler, rápido pra caramba assim de ser lido, porque ele é escrito por um mestre, né, da literatura de terror e, enfim, de suspense, que é o Joyland do Stephen King. Esse livro aqui é delicioso, ele é curtinho, ele tem 236 páginas, 237 páginas a história. É uma história deliciosa. Esse livro ele faz parte de uma série de histórias do Stephen King que são escritas por um selo, uma espécie, eu não me lembro agora, vou ficar devendo porque eu não pesquisei, eu simplesmente peguei o livro e vim para cá. É uma série de livros do estilo pulp, aqueles livros antigos, né, no estilo de romance policial, suspense, que eram vendidos em banca de jornal, são vendidos até hoje. E tem uma editora, acho que americana ou inglesa, não tenho certeza, que o Stephen King é americano, mas eu não sei se é inglesa, eles fazem essa coleção de vários autores que fazem pequenas histórias para esse tipo de história, para esse tipo de formato. O que é o Joyland? Joyland é a história de um rapaz que tem uma desilusão amorosa e vai trabalhar num parque de diversões nos anos 70. Mas aqueles parques grandes, temáticos, que aparecem muito nos filmes adaptados do Stephen King. Quem assistiu o It ou quem leu It, por exemplo, tem um parque de diversões muito legal que aparece no começo do filme e tal. Acho que é no 2 que aparece, né, no começo, não me lembro. Então ele vai trabalhar nesse parque, e esse parque ele tem uma série de personagens muito caracterizados, né? Eu ia falar caricatos, mas não é caricatos, mas muito caracterizados, aqueles personagens de parques dos anos 70, né? O cara que cuida da roda gigante, o que cuida da montanha russa, outro que cuida do trem fantasma, e nesse trem fantasma, não sei, tem alguém gritando, não sei se está pegando o microfone aqui, e nesse trem fantasma uma moça, uma menina morreu, e há um mistério em relação a isso, em relação a essa morte dessa garota nesse trem fantasma. E ele então conhece essas pessoas lá e começa a trabalhar. E o Stephen King, mesmo num livro curto, ele é capaz de trazer uma profundidade muito interessante em relação aos personagens, aos dramas dos personagens. Então ele se envolve com as pessoas que estão lá, com os funcionários, com o dono do parque, que é um senhor já de idade, e ele acaba sabendo desse assassinato, e aí ele vai visitar esse trem fantasma, ele vai andar nesse trem fantasma mesmo antes de começar a trabalhar, e ele percebe uma coisa lá que eu não quero dar spoiler porque o livro é curtinho, e ele fica obcecado por aquele assunto, e ele mora numa cidadezinha próxima do parque, assim, o parque fica um pouquinho distante, alguns quilômetros, 1 ou 2 milhas, acho que ele fala, né? 3 quilômetros de distância do lugar onde ele mora, e toda vez que ele vai a pé para esse parque trabalhar, ele encontra um menino que está numa cadeira de roda junto com a mãe numa praia. E ele fica intrigado com aquilo, aí começa a ter uma relação com essa família. Nossa, é muito divertido esse livro aqui, porque ele é um livro leve, é um livro que te coloca... Bom, eu não sei se você que está vendo gosta de parques de diversões, mas esses parques mesmo, né? Eu gosto bastante, eu gostava bastante de visitava parques pequenos da minha cidade e tal, mas era bem divertido. E alguns anos atrás eu fui numa festa infantil que foi feita num parque de diversões. Eu já tinha lido, se não me engano, eu tinha lido pela primeira vez esse livro. E foi muito divertido pensar nesse livro naquele parque. Então, assim, eu li esse livro 3 vezes e uma dessas vezes foi agora, nessa passagem 2020-2021. É um livro de entretenimento, não é aquela pegada terror pesado do Stephen King, é um livro mais leve, é uma história um pouco melancólica,
ela não tem acontecimentos frenéticos e tal, ela tem o seu começo, meio e fim, fechadinho. O Stephen King é mestre nesse tipo de história, então acho que vale muito a pena como entretenimento. Só que é puro entretenimento, não tem nenhuma mensagem filosófica ou psicológica nele, mas como entretenimento para esses momentos mais difíceis vale muito a pena. Então é isso, pessoal, eu queria trazer essas duas reflexões rápidas, uma sobre entretenimento, que eu acho muito bacana, você ter alguma leitura que simplesmente vai te tirar numa forma de escapismo legal, suave, mesmo que seja uma história de suspense, pode ser uma história de amor, um romance, enfim, um romance romântico, não importa. Um pouquinho de entretenimento para esses momentos mais difíceis que a gente ainda vai enfrentar e enfrenta a vida inteira, e uma mensagem sobre vontade de superação, resiliência e coragem para enfrentar e abraçar os problemas ao invés de simplesmente fugir deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem atentos aos meus perfis, eles estão aqui na descrição desse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo para o YouTube, ele vai para o Instagram também, mas fiquem atentos. E se vocês tiverem alguma indicação de entretenimento, né, ou de superação, né, de resolver problemas e livros inspiradores, coloca aqui nos comentários ou me manda mensagem, vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.